trouxe aqui nessa noite. Que bom que você está aqui. O pastor veio sem óculos hoje de propósito, mas eu não vejo ninguém diferente. Acho que não, Bel, né? Tá tudo certo. Somos nós mesmos. Convidar os irmãos e as irmãs com muita reverência à palavra do Senhor. Não se ocupe com outra coisa. Não vou te cansar, mas é um texto difícil que requer a sua atenção. Apocalipse capítulo 12. Amém? Vou pedir para o microfone chegar à mão do presbítero Márcio, para que ele faça uma oração por iluminação. E nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 12. Concentre-se nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade de estar na Tua casa, Senhor. Quando agora vamos ouvir a Tua palavra, Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos sobre o Teu servo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja tocando na vida dele e nos nossos corações também, para que nós possamos receber a palavra que será ministrada, Senhor, e guardar em nossos corações e aplicar em nossas vidas em todos os nossos dias, ó Deus. Fala conosco, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 12. A proposta está ancorada numa busca muito intensa de quem trata de alma, que é a mãe suficientemente boa. Depois as pessoas na internet vão querer procurar o que é isso. É uma ancoragem na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria. E a gente já vai para o texto, irmãos, irmãs. E essa ancoragem diz o seguinte: normalmente, as mães que sofrem com as filhas na adolescência tiveram crises da suficiência maternidade. Porque até então éramos meninas e agora somos mães. Como lidar com o marido, com a casa, com os filhos? E há na literatura um entendimento de que as mães, às vezes, eu não sei se cabe a você, mas se não for, glória a Deus por isso, as mães têm uma tensão de não serem suficientes para os filhos, tem medo de perder a hora da mamada, tem medo de não saber identificar o choro, e essa condição, muitas mulheres acabam buscando profissionais de saúde, porque elas acham que não foram suficientemente boas. E eu queria que nós nos aproximássemos nessa noite. O pastor quer fazer uma palestra para as mulheres, não. Queria que nós entendêssemos nessa noite a grande trajetória que Cristo, que Deus coloca sobre os nossos corações. E essa trajetória passa, irmãos, por um Deus extremamente amoroso, que em alguns momentos a teologia até diz: quer entender quem é Deus? É só entender o amor de mãe. Um amor que se abnega. Um amor que... Pastor, eu conheço mãe violenta, mas não é a regra. E baseado nessa perspectiva, e eu sei que é uma data comercial, eu sei que é uma data que foi inventada no Brasil, especialmente, na década de 70, pelo pai do seu João Dória. Foi ele que inventou essa data comercial. Mas eu quero só me apropriar de forma adequada para nós entendermos nessa noite, irmãos e irmãs. O nosso Deus, que usa pessoas frágeis, pessoas extremamente limitadas, para mostrar a glória dele. E o que é lindo nesse texto, antes de lermos, é que esta é a terceira forma que em Cristo Jesus olha para o seu amigo João, o apóstolo amado, e ele, pela terceira vez, ele está explicando como é que Deus age. Ele já explicou, do capítulo de 1 a 5, depois de 5 a 10, como é que Deus faz, como é que Deus restaurou a humanidade, como é que Deus resgatou, mas João não entende. Então, pela terceira vez, ele fala: eu vou ser mais específico, vou ser extremamente didático,
Você vai entender como é que Cristo Jesus voltará para resgatar a sua igreja. Você vai entender como é que a igreja deve se posicionar, como é que a igreja deve caminhar, prosseguir. Então Jesus está sendo pela terceira vez, porque o texto de Apocalipse é um texto difícil, e pela terceira vez, terceira sessão, que Jesus está dizendo assim: João, é assim que será a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é semelhante a uma mulher grávida, com dores de parto, com incômodos, com insônia, com insegurança, com desejos que ela não consegue entender. E é isso que Jesus está dizendo para o seu apóstolo amado, dizendo: você quer entender como é que Deus age na humanidade, como é a obra completa de Cristo Jesus? Olhe para esta mulher grávida. Vamos para o texto? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E eu queria fazer a primeira pausa da primeira aplicação desse texto, irmãos, irmãs. Esse texto fala de uma mulher grávida, que está vestida com o sol e com a lua, e Deus está mostrando para João, Jesus está mostrando, o Espírito de Deus está mostrando para João o grande agir de Deus, a grande autoridade. Isso aqui remonta à visão de José, que olha a liderança. Lembram-se da visão de José? 12 estrelas se rendendo, se prostrando, o sol, a lua se prostrando. O texto de José, lá em Gênesis, em que José começa a dizer: pai, eu tive um sonho, e naquele sonho eles ficam incomodados, mas aquele sonho revelava autoridade. E aqui está acontecendo a mesma coisa. O que está acontecendo, irmãos, irmãs? Uma mulher grávida, só que a sua veste é de sol e de lua. E Deus está mostrando para mim e para você como é que a autoridade, o poder, a graça de Jesus se manifesta no meio de gente tão comum como nós. É assim, a lua, a estrela, o sol estão investindo esta mulher que está grávida, que está frágil, que está insegura. E isso revela a primeira mulher, quando Deus inventa a maternidade. Sabe quando foi que Deus inventou a maternidade? Quando Eva opta por romper com Deus. Quando Eva opta por trocar a presença de Deus pela presença da serpente. Quando Eva está no paraíso, na presença de Deus, revestida da própria glória de Deus, tendo um relacionamento profundo, direto com Deus. E diz o texto de Gênesis, que todos os dias o Deus Criador vinha falar com aquela família, mas Eva resolveu trocar a presença gloriosa de Deus pelo conselho da serpente. E Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça, olha para Eva e diz para Eva algo maravilhoso, irmãos, irmãs. Porque a gente olha para aquele texto com a nossa perspectiva humana e a gente acha que Deus está simplesmente punindo a mulher. E Ele diz: do teu ventre, das suas dores, sairá aquele que esmagará a serpente.
E a graça de Deus e a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que quando a humanidade insiste em trocar a glória de Deus por qualquer outro conselho, Deus ainda age de forma misteriosa e maravilhosa e diz: a partir de hoje, de você, mulher, vai nascer aquele que esmagará a serpente. Então quem é essa mulher, irmãos? É Eva. Quem é essa mulher, irmãs? São os descendentes de Abraão. Quem é essa mulher, irmãs? É a igreja de Cristo Jesus. É a igreja de Cristo Jesus que é revestida de autoridade, que é revestida de poder, que é revestida da presença do próprio Deus, das misericórdias do Senhor. Só que em alguns momentos, porque nós temos fragilidade, porque nós estamos sentindo as dores do parto, então nós ficamos aflitas, nós temos medo, nós ficamos inseguras. E Cristo Jesus está mostrando para o apóstolo amado, dizendo: essa que está para dar à luz a semente que vai salvar a humanidade, que vai nos reconectar profunda e eternamente com Deus, está sendo simbolizada. Quem é essa mulher? Eu, você, que somos frágeis, que somos limitados. Mas Cristo Jesus está olhando para João e dizendo assim: ei, João, um dragão quer devorar, um dragão quer acabar com a sua vida, um dragão quer fustigar, quer acabar, quer destruir, quer devorar o bebê recém-nascido. E aqui, irmãos e irmãs, a primeira aplicação, eu queria dizer para você que os primeiros versículos de 1 a 6, Jesus está pela terceira vez dizendo: João, ei João, querido João, preste atenção, essa mulher representa toda a fragilidade humana, ainda assim, revestida da grande glória do Senhor. Amém, igreja? Sabe o que isso quer dizer? Que Cristo Jesus, quando morre na cruz, quando é assunto aos céus, Ele olha para a sua igreja e diz assim: eis que vos envio o meu Espírito, e o meu Espírito será derramado sobre toda a carne, sobre todo ser. E o Espírito de Deus está derramado sobre nós, nós os frágeis, nós os que estamos com medo, nós os que estamos sentindo as dores de parto. Isso aqui me fez lembrar, me perdoem, irmãos, eu sempre faço alusão à maternidade, à paternidade. Mas na primeira filha, a Gisele falou que queria ter por parto natural. E eu disse: se for assim, você vai ficar sozinha lá. Não vou acompanhar esse negócio, não. Eu não gosto de sentir dor e nem de ver gente sentindo dor. E naqueles dias eu fui visitar um amigo que tinha acabado de ganhar um bebê. E o bebê do meu amigo estava com a cabeça igual um cone assim. E ele falou: Marco, não aceite parto normal. E ele começou a me contar o que era. E ele começou a me dizer, eu cheguei em casa e falei: Gisele, sangue de Jesus tem poder, vai ser cesariana, com hora marcada, com injeçãozinha para relaxar, você e eu, porque eu só estou pegando essa alusão aqui, irmãos, para dizer que eu senti um medo, eu senti a insegurança, eu fiquei com medo da minha esposa pegar na minha mão e gritar, e eu falar: meu Deus, o que eu faço? Eu temi. E Jesus está dizendo para João: você que fica... Porque tem uma mulherada aqui que é corajosa, eu sei disso. Ok, isso é problema seu. Eu não tenho coragem para tudo isso. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você, irmãos, é que nessa fragilidade, o Espírito Santo foi derramado. Estamos revestidos do sol e da lua. E tem um dragão, o dragão que quer devorar os nossos filhos. Tem um dragão de 7 cabeças, com muito poder. A sua cauda arrasta terça parte do céu. Esse dragão conseguiu convencer anjos. Esse dragão é extremamente poderoso. Esse dragão é algo que é muito maior. Não subestime o poder. Você que tem medo, Marco, você que ficou com medo da dor do parto, não sabe o que é enfrentar esse dragão, não sabe o que é enfrentar essa dor terrível. E aí o texto vai nos dizer, irmãos, irmãs, a primeira coisa é que esse texto aponta para a vinda de Cristo Jesus. Cristo Jesus virá para buscar a sua filha amada. Esse texto aponta para a grande promessa que Deus fez para Eva,
de você, Eva, vai nascer aquele que vai pisar a serpente. As trevas não sabiam quem era. E se você olhar para a história da Bíblia, você vai ver Moisés tendo que fugir, porque Satanás olhou e falou: está aí, está nascendo, quem será que é? E se você estudar sobre os genocídios que aparecem na Bíblia, imperadores, homens que são domados e dominados por essa serpente, que a cada vez que nasce alguém em que Deus está levantando uma liderança para cuidar do povo, a morte, a mortandade, a império se levantando. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim durante a jornada do povo de Deus. E esse texto está dizendo que Deus fez uma promessa, e aquele que promete, Ele é fiel para cumprir. E Deus está dizendo para mim e para você, nessa primeira noite, irmãos, que dele é toda a sustentação do universo, a trajetória. Se nós hoje não temos a mamãe para comemorar, já tivemos. Se nós temos ainda, glória a Deus, o que o texto está dizendo para mim e para você é que Deus está controlando a história. E pela terceira vez Ele está dizendo: João, olha essa mulher vestida de sol e de estrela. E eu não sei você, mas eu estou diante de uma mulher vestida de sol e estrela, mas do lado tem um dragão. E eu falo: Deus, mas o Senhor está vendo o dragão? Ele fala: você prefere olhar o dragão ou a mulher revestida de poder e autoridade? E aí João fica nesse texto dizendo assim: mas é uma mulher revestida de autoridade, mas ela está grávida, ela não consegue correr, ela não consegue se cuidar, ela não consegue se manter. Irmãos, isso aqui revela muito da nossa condição. Deus está dizendo que o Espírito Santo de Deus habita sobre nós. Nós temos o poder de profetizar palavras de vida sobre os nossos filhos. Nós temos autoridade instituída do céu para reverter as obras de Satanás. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Mas nós temos medo, nós temos inseguranças. Nós ficamos olhando o dragão, que é poderoso sim, mas o texto está dizendo para nós, em especial mães, como é importante, mulheres, que não desistem dos filhos. Como eu gosto de ver Dona Palmira, no auge dos seus 80 anos, dizendo para toda a posteridade dela: os meus filhos não nasceram para povoar o inferno. E enquanto eu estiver aqui na presença de Jesus, eu vou declarar: Tissara, Maitê, Gisele, Marcos, e ela vai declarando e vai dizendo: os meus filhos não vão povoar o inferno, os meus filhos vão povoar os céus, os meus filhos, porque o texto está dizendo que a autoridade está instituída sobre a igreja. Só que somos essa mulher grávida, frágil, que sente as dores, que temos medo. E o texto vai dizer no versículo 1, que essa mulher está vestida com o sol e com a lua, e debaixo dos seus pés uma coroa de 12 estrelas. Versículo 11, que nós não lemos ainda, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e em mesmo a face da morte não amaram a própria vida, por isso os céus festejam. Irmãos, irmãs, a primeira aplicação desse texto, em que Jesus está mostrando para o seu amigo essa mulher grávida, olha que coisa linda, irmãos. A maternidade representa o grande agir de Deus sobre a nossa trajetória. É do Senhor que vem todo o realizar. É do Senhor que vem toda a promessa. E o cumprir é do Senhor. Ele é o Senhor dos tempos. Fez uma promessa para Eva, que está se cumprindo numa mulher que não tem nome, que a gente sabe que passou por Maria, a jovem, que nós poderíamos ficar nessa noite discorrendo sobre. Mas esse texto não aponta só para essas mulheres, esse texto aponta para você, irmã. Esse texto aponta para nós, irmãos. Para nós, igreja. A autoridade de Cristo Jesus está sobre mim, sobre você. O que é que temos temido nesses dias? O dragão é feroz. E eu queria que você olhasse comigo, porque do versículo 6 até o versículo 16, ele vai dizer uma coisa importantíssima, e é a segunda coisa que eu quero que você olhe comigo. A primeira coisa é: a autoridade de Cristo Jesus já está sobre você. Amém?
Só sendo mulher, só sendo virtuosa, que consegue dar luz, consegue dar de mamar, consegue ficar horas acordada, porque a gente não consegue. Sejamos sinceros, rapaziada, a gente quer dar o primeiro banho, se não é com a enfermeira, a gente é frágil, a gente quer ser machão. Tudo bem, irmãos? Irmãs, a primeira aplicação é essa: a autoridade está naquilo que nós achamos frágil. Deus nos faz com autoridade. E a segunda coisa que está do versículo 6 ao versículo 15, que é Deus é quem nos protege e é Deus quem nos fortalece. Olhe comigo, a mulher, versículo 5 diz que nasceu, pois, o varão que há de reger todas as nações. Isso é lindíssimo. Com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher foi usada como a graça de Deus, a mulher foi usada de forma maravilhosa. Isso aqui, irmãos e irmãs, repercute o Salmo 2, versículo 12, dá um ensinamento para nós aqui, dizendo assim: ei, beija o seu filho, para que a graça de Deus seja misericordiosa sobre a sua vida. Deus está dizendo aqui, pode olhar na sua casa, Salmo capítulo 2, vai dizer: sabe como é que você vence as trevas? Beijando o seu filho. Não há nada mais poderoso do que esse amor, não há nada mais constrangedor, mais forte, mais enriquecedor do que o poder do afeto. E o versículo 5 está dizendo: o seu filho foi arrebatado para Deus. E aí vem o versículo 6 até o versículo 14, dizendo assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Pastor, para que esse número, pastor? Porque o nosso Deus é Deus de detalhes. O nosso Deus é o Deus que ensina-nos a contar os nossos dias. Deus é o Deus que sabe o tempo das coisas. Deus preparou o lugar para essa mulher grávida, às vésperas de dar à luz, um lugar no deserto. Irmãs, irmãos, Cristo Jesus, o Espírito derramado sobre a igreja, nos dá autoridade para entender que somos protegidos, cuidados, guardados pelo Senhor. Olha comigo o versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Glória a Deus. Ainda que Satanás tente roubar os nossos filhos, ainda que o dragão tente assolar a nossa casa, Deus nos reveste com asas. Deus nos faz voar. Deus nos faz andar altaneiramente, diz o profeta Isaías. Deus faz multiplicar forças daquele que nada tem. O texto está dizendo que tem irmãs que por noites, insônia, orando pelos filhos, tem avós que insiste na presença de Deus por causa dos netos. E a palavra de Deus diz: não se preocupe, porque eu é quem protejo, eu é quem guardo, eu que coloco asas, eu que faço ser morada, preparo mesa no deserto. Amém, irmãs? A segunda coisa que o texto está dizendo para mim e para você é que Deus conhece a nossa fragilidade. Amém? Soraya, abre para a gente o Salmo 2. Eu acho que é o verso 10 ou 12. Só para a gente guardar no nosso coração. Gi, faz chegar um microfone ali para a Soraya. Verso 12. Isso, faz isso. Vamos ver quem chega primeiro. Salmo 2. Está sem óculos? O Denis. Ixi, também não vai dar certo. 2:12. Beije o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente.
pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Beije o seu filho, beije o seu filho, para que ele não fique irritado. Beije o seu filho, afague o seu filho, demonstre amor. E eu separei aqui: quão felizes correm os dias quando reina no lar doce amor. Os pais crentes, os filhos alegres, quando reina no lar doce amor. É disso que está falando o texto de Apocalipse. Não é no braço, não é na força, não é na violência, mas é pelo poder em que Cristo Jesus está dizendo que é Ele quem dá asa para a mulher, é Ele quem faz, é Ele quem guarda, é Ele que cuida. E por fim, irmãs, já que nós entendemos que Deus é quem fez a promessa, Deus é quem realiza, nós estamos entendendo que Deus é quem cuida de nós. Então eu queria voltar aos versos de 4 a 9, para nós entendermos contra quem nós estamos lutando, contra quem nós estamos beligerando, porque Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa cruz não é a rebeldia dos filhos, a nossa cruz não é a indignação dos filhos, a euforia dos filhos, a nossa luta na nossa casa não é porque o filho quer uma coisa, ou porque a esposa quer comprar, ou porque não quer comprar, ou porque é avareza, ou porque é excesso de gastos. A Bíblia, o texto sagrado inteiro vai dizer que a nossa luta é contra este, cuja, versículo 4, a cauda arrasta a terça parte dos anjos, terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu queria que você olhasse comigo agora o verso 9. E esse, o dragão, foi expulso, e a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. É sobre isso que é a nossa jornada, não é sobre o seu gosto pessoal, não é sobre a sua perspectiva, é Cristo Jesus dizendo que a autoridade está instituída para aquele que segue o Cordeiro. Irmãos, irmãs, enchamo-nos do Espírito Santo de Deus. Isso é uma ordenança. Nós não podemos mais querer insistir no filho por aquilo que nós gostamos. Nós não podemos mais querer que o filho faça aquilo porque a gente acha bonito. Não funciona. Beije o filho, ame o filho, para que mais tarde ele não se perca. Por fim, irmãos, acho lindo. Isso aqui repercute demais. E eu me esforço muito para não chorar com isso, porque essa mulher venceu, essa grávida deu à luz a esperança, nos reconciliou com Deus, a obra de Cristo foi completa. E o verso 10 diz assim: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Pai. Não existe acusação, não existe assolação que possa afastar dos Cristo Jesus da nossa geração. Essa deve ser a nossa intenção, esse deve ser o clamor dos nossos lábios. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e toda a minha geração serviremos ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Essa serpente, além de tentar matar, além de tentar destruir, além de tentar nos fustigar, essa serpente ainda vai diante de Deus e fala: olha lá, não serve para nada, não valeu o sacrifício, não valeu o sangue. E esse povo está dizendo: louvado seja o Senhor, louvado seja o Cristo, porque Ele expulsou aquele que tenta nos acusar. Então, em nome de Cristo Jesus, exerça a autoridade que Deus derramou sobre a sua casa. Salmo 1 que foi pregado domingo passado pelo nosso pastor: o ímpio não é assim. O ímpio passa vergonha na congregação. O ímpio vai cultuar com a sua impiedade e passa vergonha. Salmo 1, verso 5.
Por fim, verso 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Problema seu, Satanás, porque nós já vencemos. Amém, irmãs? Hoje é dia das mães, e o texto está dizendo que este é o exemplo do amor de Deus. Dona Iraci, que teve 7 filhos, minha avó, e o primeiro, síndrome de Down. Se fosse nessa geração, seria recomendado o aborto do meu tio Elias, que tanto alegrou a nossa casa. Sabe por quê? Porque estamos diante de uma pauta que é assim. Estamos diante de uma sociedade que diz que se o filho for imperfeito, não deve ser cuidado. Mulheres que venceram mesmo em face da morte, mesmo em face das acusações. Isso se aplica a você, irmã, que ora continuamente pela sua casa. Você que busca a presença de Deus e pede para que o sangue de Cristo Jesus seja derramado. E se você não faz, irmã, faça imediatamente. Precisamos orar pelos nossos filhos. Pedir para os nossos filhos e nossas filhas bons maridos, boas esposas, boas profissões. Mas mais do que isso, para que os nossos filhos, com a brevidade, com o cair do véu, eles possam reconhecer Cristo Jesus em nós. O verso 11 diz que por causa do testemunho dessas mulheres, dessa mulher, por causa desse testemunho, os céus festejaram. Amém? A autoridade está derramada sobre nós. A autoridade agora mora com gente simples. Em nome de Cristo Jesus. Por fim, irmãos, do versículo 13 em diante, até o final, vai dizer que o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Foram dadas à mulher 2 asas, que nós já falamos, onde é sustentada, fora a vista da serpente. Versículo 16, a terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, eu e você. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quando diz que essa mulher se pôs em pé sobre a areia do mar, está falando sobre mim, sobre você. Satanás ainda tenta nos tragar. Satanás ainda tenta consumir os nossos filhos. As trevas ainda estão lutando contra a nossa posteridade. E eu preciso que você entenda isso nessa noite, em nome de Cristo Jesus. A autoridade já está sobre você. Você não pode brincar, você não pode vacilar, você precisa ser vigilante, você precisa estar atento, que é por causa do seu testemunho, que é por causa do beijo no filho, que é por causa do afeto, que é por causa das conversas, que é por causa das refeições, que é por causa de uma série de coisas que Deus tem permitido a igreja viver, é que os nossos filhos não serão consumidos pela serpente. Então, irmãos, irmãs, em nome de Jesus, levante-se, não se vitime, se coloque na presença de Jesus, como essa mulher que vai dar à luz, que sabe das dores, que sabe da adversidade, mas a autoridade está instituída. Amém, igreja?